Isso daí eu li um documentário falando sobre isso, que provavelmente era Marcos, mas eu não acreditei nessa tese, não. Então, tem algumas coisas, né? Tipo assim, né? Quando você vê que o autor quer se inserir no texto, ele faz isso de algumas formas. Primeiro, ele usa pronomes, verbos na primeira pessoa, né? Como é o caso de Lucas em Atos. Ele fala fomos a Troade. Ele está mostrando que ele foi junto, entendeu? Então, a marcação verbal em primeira pessoa ou pronomes da primeira pessoa geralmente indicam isso. A gente chama isso de pessoalização. E também quando o cara coloca uma história muito inusitada, sem pé e sem cabeça, sem contexto. Aquilo ali sugere duas coisas. Ou que foi acrescentado pelo escriba, porque não tem contexto nem com o que vem antes, nem com o que vem depois. Né? Segundo, porque aquela pessoa quer se colocar, ela estava na cena e ela dá um jeito de se inserir, mesmo que seja como coadjuvante. Entendi. Agora, eu tô com um livrinho aqui de Gathery Pop. What? Quê? Gathery Vlasakov. Vou mostrar para vocês. O texto é a construção de sentidos. Ah, eu acho que eu vi, tu botou um story esses dias disso aí, não foi? Foi. Tô aqui no final dele já de novo. E aqui, ó. Quem que é o autor, professor? O Anglades Gathery Vlasakov. Aqui eu tenho como. Ela tem um capítulo dedicado a um tema que eu defendi, né? Lá no podcast e que a galera achou que eu estava inventando. Quando eu falei que Mateus 3:11 é digressão temática. Eu falei do Anacoluto também, mas falei da digressão temática. E aí, galera, digressão tá inventando. E a resposta lá do Valete? Do quê? Vailate, a resposta do Vailate lá. O que sucedeu? O Vailate é previsível porque ele vai no que a literatura diz. O Vailate, a exegese dele é a exegese de TCC. Ou seja, fulano diz, ciclano diz, o autor tal diz, o estudioso tal, entendeu? Aí ele repete o que os outros dizem. Aí se o cara faz uma análise sofisticada, ele vai lá e reproduz a análise do cara. Como ele é capaz de entender essas análises, então ele pode defendê-las também. Aí ele faz o quê? Professor, Por exemplo, só que ele, professor, ele arremeteu a Gaia Frânia a uma lei que imperava, vamos dizer assim, a 48 a.C., e ele não faz o link, e se a gente for fazer uma exegese, não dá para fazer o link sobre Gaia Frânia, sobre a lei que Paulo está dizendo ali. Ele está remetendo aquela parte de Gaia Frânia a um edital que existia de uma lei, porque ela se pronunciava como advogada, advogando algumas causas, e o Vailate ele vai fazer o link do quê? Que Paulo não está usando a lei ali, se referindo a Gaia Frânia, muito pelo contrário. Ele defende que Paulo ele está usando a própria lei que está lá em Gênesis, entendeu? E ele deixa isso bem. Mas esse é o detalhe, Gênesis não tem lei ali. Peraí, calma, professor. Só deixa eu concluir a linha de raciocínio. E aí o que é que ele faz? Aí ele vai fazendo Dá uma cravada no mestre. Aí ele vai fazendo essa linha de raciocínio, entendeu? E ele traz isso para Coríntios, não como uma lei imposta pelo romano, até porque realmente dentro, eu fui dar uma analisada, não existia nenhuma lei romana que proibisse as mulheres de se pronunciar ou se manifestar em algumas situações. O que ele está falando ali é que Paulo realmente está se referindo a não se pronunciar e não está fazendo o link de Gaia a Frânia, entendeu? Entendi. Então, esse é o argumento normal. Isso aí, aquele outro rapazinho, esqueci o nome dele agora, que é um ótimo crítico textual, inclusive, ele já tinha falado sobre isso. Então, não trouxe nada novo ali, ao meu ver, né? Vou mostrar a vocês aqui, ó.
Eu tô com um artigozinho Mas que eu como não assim, soltei professor? ainda. Eu não entendi como ele não trouxe nada novo. Porque aí não tem como você linkar a situação de Gaia Frânia a que Paulo está falando. Mas por que não? Não, porque é uma lei vamos dizer assim, vamos dizer, quase no primeiro século antes de Cristo. Aí você vai Mas, remeter, hum, aí você vai remeter essa lei àquilo que Paulo está falando, como se Paulo estivesse falando da situação de Gaia Afrânia. Não é isso que eu quero entender, essa mas, lógica. mas esse é o detalhe. Por que eu não posso ligar isso? Porque é antigo? Porque aconteceu há 50 anos, 80 anos antes? Ué, Paulo, quando Não, fala do porque, Gênesis, ele está porque falando de coisa muito mais antiga. porque na verdade não existia uma lei específica romana que proibisse as mulheres de se manifestar. Existia, quer Ponto. ver só? E olha aqui, ó. Eu estou aqui com esse artigo e eu estou com todas as fontes primárias, tá? Eu estou com material dos próprios caras que condenaram a Gaia Franha aqui. Vou te mostrar. Ó, primeiro eu faço uma introdução, né? É um ensaio, na verdade, não chegou a virar um artigo ainda, mas ele tem isso daqui, ó. Paulo afirma: as mulheres estejam em silêncio. Então aqui é uma linguagem jurídica e uma fórmula: não lhes é permitido. Paulo fala isso. Não lhes é permitido, certo? Falar. E aí nós Aham. temos o seguinte, ó, Paulo afirma: as mulheres estejam em silêncio porque não lhes é permitido falar. Tá vendo? O gar epitrepetai. O verbo epitrepo corresponde semanticamente ao latim permitire ou concedere, no edito do pretor, preservado por digesto de Ulpiano, encontrado na fórmula femininas prohibet pro alis pro labore. Proíba as mulheres de postularem em nome de outros. Olha só, esse digesto aqui, gente, eu estou pegando, né? Ele cita o caso lá, ele chama ela de Carfônia, tá em latim aqui, tá? E ele fala que o decreto foi criado por causa dela. Ó, Carfânia deu causa ao édito. Que édito? O édito que fala para não permitir. Qual palavra usada para permitir? Permitir e conceder, que tem a mesma correspondência semântica de epítrepo. Então, há uma correspondência semântica entre o édito da Gaia Franha, escrito por Digesto, e o que foi escrito por Paulo. Esse é o primeiro ponto. Aí vem, ó. Ou seja, o comportamento teria motivado a legislação que proibia mulheres de advogar, exatamente retirado do texto mencionado. Origo vero indructa estia carfania improbissima femina, qui, né, relembrando as coisas do latim, invericunde postulans, causa da dicta. Ou seja, aí aqui, bebê, vem o titio. Titio tem a fonte. Titio tem a fonte. E Não, eu titio, deixa eu coloquei, falar uma coisa para o conseguiu. senhor, titio. Na verdade, o titio, ele está falando aí, estou entendendo, o senhor está Ah, falando, mas ela aí, a lei é para se pronunciar em público em quê? Em causa de defender alguém. Não existia uma lei específica romana que a mulher não pudesse se manifestar em público. Aí o senhor está falando da causa, porque o que a Gaia Frânia fazia? A Gaia Frânia, ela usava e defendia como advogada, ela ia advogar em causa de alguém. Foi-se instituído a lei. Não existe uma lei pública no Império Romano que proibisse a mulher de se manifestar, ter opiniões. Essa é a questão. não, não. Como não existia a lei, aqui o próprio Digesto está falando que a lei foi causada por ela. Carfânia dedict causum Para edictum. ela não exercer uma função advocatícia, como um Então, mas advogado de isso daqui não foi, interceder. ó, o édito foi dado por causa dela para outras mulheres. Olha aqui, ó, femininas prohibem postular, proíbe que as mulheres postulem em nome de outros, que as mulheres falam. Isso, em causa de Defenda. advogar, em Oi. causa, isso, de defender Oi, meu alguém, amor. no caso de exercer uma Peraí, função de rapidinho, deixa eu só ver com minha filha advogado, aqui. Oi, de amor. se pronunciar como defesa a outrem. Então, e aí Paulo Mas, usa mas, da lei, mas mas Paulo fala de quê? Da lei. Que lei aqui que Paulo fala? Lei do templo, não é? A lei do templo uhum. era a mesma lei, ela imitava a lei do... Ali, Clarice, foi lá, ó. Ela imitava a lei do Sinédrio, do tribunal, perdão. A lei do templo imitava a lei do tribunal. E tudo isso eu desenvolvo aqui para baixo, tá? Ali Tudo isso Paulo eu está desenvolvo aqui falando para como se baixo. fosse a lei, a lei instituída na sinagoga, correto? Não, não era sinagoga.
Não Não, era sinagoga. Paulo faz essa correlação, que as mulheres que estavam vindo eram sacerdotisas de outras, vamos dizer, pagãs, e elas tinham por costume estar profetizando. Isso estava virando bagunça, correto? Não, isso E aí é a parte do véu. Isso aí é a parte do véu. Não tem nada a ver com aquilo ali. Não, não, vamos. Na verdade, estou querendo chegar numa linha de raciocínio, você está indo em outra linha de raciocínio. A lei em si, eu entendo que Paulo está usando, não para mim, Paulo não está fazendo referência a essa lei, porque essa lei ela é para as mulheres, não para os usuários, como advogar por alguém. Deixa eu só botar o brinquedo da minha filha para funcionar, senão ela vai perturbar aqui comigo. Não, mas Oi, se eu quiser entrar na aula, professor, pode, depois a gente Que nada, tá continua esse gostoso assunto. aqui. Não, é só porque a verdade é que eu ainda não coloquei para fora essa questão, entendeu? Em relação ao. Não, mas a gente pode abordar outra hora, professor, sem problema. Outra hora nada, vai ser agora. Então, vamos embora. Ó, só para poder te mostrar, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14. Pega ele, Sérgio. Pega ele. Cachorro louco. Mad Dog. Rapaz, não tem cacife para isso, não, é? Eu sou um peixe pequeno ainda. Não, é porque assim, vocês só estão ouvindo eles, né? Estão ouvindo as propostas deles. Olha, olha o que Paulo diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estão sujeitos, conforme ordena a lei. Aí você vai falar, tá, beleza, a lei. Qual lei aqui? Qual era a lei que estava vigente na época que impedia as mulheres de falarem? Na igreja em si não tinha nenhuma lei. Se usar Gênesis para dizer que ali tem uma lei, tá de sacanagem com a minha cara. Que lei é aquela? Não tem. Entendeu? O que sobra aqui pra gente é a lei romana. A lei mais próxima, que está ligada ao ambiente onde você tem mulheres e homens falando, e as mulheres são impedidas de falar, é a Lex Carfani. Entendeu? Aí aqui, ó, vamos lá. Eu coloquei 5 argumentos, né? E com todas as propostas aqui, ó, o texto, ele coloca assim, ó, o caso de Afrânia revela todo o arsenal patriarcal. Ela é apresentada ao mesmo tempo como grandiosa e trivial, uma ameaça à dignidade dos homens, mas também motivo de escárnio. Ela é usada como lição exemplificadora do símbolo de todas as mulheres, é marginalizada nos relatos jurídicos, mas central para a doutrina legal. É representada como criatura de seu marido, mas também como atuando de forma independente. Em suma, ela deve ser paradigma do tratamento das mulheres no direito, são simultaneamente temidas e ridicularizadas, excluídas e definidas. Paulo, ele possivelmente faz menção a isso. E sabe o que é interessante? É que eles falam assim, ó, É que, na Roberto verdade, e Calvino, eles não dizem que foi ela, mas eles citam a possibilidade de ser ela. Eles falam assim, ó, mais ou menos eles colocam desse jeito. A relação, Teria né? Faz Paulo uma feito aqui uma relação. menção, isso, teria Paulo feito aqui uma menção ao caso de Gaia e Afrânia? E aí eu pergunto, gente, se não tivesse realmente nenhuma relevância, por que eles levantariam isso como hipótese? É fato que eles deixaram